Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Eurípides de Barçanufo. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos através deste abençoado canal. E a leitura de hoje é do capítulo 1 do Evangelho segundo Espiritismo, tem como tema Não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos, inspiração divina a Moisés, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés, leis que Moisés criou em sua época, né, com o objetivo de manter a disciplina do povo por ele guiado. Uma é invariável. A lei que é invariável é a lei promulgada no Monte Sinai, né? Ou seja, os 10 mandamentos. É a lei de todos os tempos, de todos os países e tem por isso o mesmo caráter divino. Porque a lei de Deus, como está aqui, ela não muda. A outra lei, que é a lei civil, ela é apropriada aos costumes e ao caráter do povo. A lei civil também se modifica com o tempo. Por exemplo, as leis existentes em nosso Código Penal não são as mesmas estabelecidas por Moisés ao seu povo, nem as mesmas estabelecidas pelos governantes da Idade Média. Elas estão de acordo com o nosso grau de entendimento. Tanto Moisés como outros legisladores dos povos primitivos, para terem autoridade em suas leis, e aqui refere-se às leis que eles próprios criavam, davam a elas um caráter divino. Então, a autoridade do homem passava-se a apoiar-se na autoridade de Deus, criando a ideia de um Deus terrível, de um Deus vingativo. Mas qual era o intuito de dar um caráter divino às leis por eles mesmos criadas? O objetivo era o de impressionar os homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma justiça reta estavam ainda pouco desenvolvidos. Nos tempos idos aqui citado, para manter o povo na linha, o que não era 100%, não conseguia manter o povo de forma 100%, de acordo com as regras estabelecidas, pois em todos os tempos há o jeitinho de burlar as regras da sociedade, ameaçava-se com um Deus tirano, um Deus vingativo. E hoje? Hoje nós temos a consciência de que Deus é amor,
que ele não tem nada de vingativo. Pelo menos os espíritas têm obrigação de saber disso. Deus educa, dá oportunidade de nova consciência aos seus filhos. Nós, espíritas, também temos o dever de saber que somos herdeiros de nós mesmos. Então, educar um filho não é vingança, é amor. E quando nós vemos situações como, por exemplo, uma criança em uma cadeira de rodas, então muitas vezes podemos pensar assim: nossa, por que isso com esta criança? Que mal esta criança fez? Isto não é justo. Não tem nada de injusto na lei de Deus. Como eu acabei de falar, Deus educa. Deus nos dá a oportunidade em diversas formas de nos corrigirmos, de nos tornarmos pessoas melhores, porque Deus é amor. E o amor, ele leva ao progresso e não à destruição. Então, nem tudo aquilo que aos olhos parece ruim é ruim. Aquilo que aos olhos parece sofrimento é libertação, pode ser libertação. Será que a sociedade atual está realmente consciente do cumprimento de seus deveres coletivos? Vamos pensar um pouquinho? Para que muitos, e com a graça de Deus sempre há exceções, preserve a própria vida e colabore com as dos outros, é preciso que as autoridades competentes apliquem multas no descumprimento das regras. E agora eu estou falando não da lei de Deus, mas da lei civil. Um exemplo bastante atual: o uso de máscaras. Usar máscaras neste momento é importante para preservar a saúde, certo? Só que, para que realmente as pessoas passem a usá-las ao sair de casa, foi preciso estabelecer multa para obrigar as pessoas, quando isso deveria ser um ato consciente, pois é questão de saúde, não é questão de beleza, é questão de saúde. Um outro exemplo: assentos preferenciais nos transportes públicos. Teve que ser criada uma lei para isso, quando deveria ser natural essa consciência de ceder o lugar aos idosos, aos deficientes, às grávidas, pessoas com crianças de colo, e mesmo com os assentos preferenciais marcados em letras garrafais, cores diferentes, muitos lá sentam, fecham os olhos, e aqueles a quem é assegurada vão de pé. Graças a Deus, neste exemplo também há exceções. Muitos respeitam, porque são conscientes. Outros, porque há uma lei. Feliz daquele que sabe respeitar as regras, não só porque será punido caso faça o contrário,
mas porque tem consciência moral e, por sua vez, também respeita as leis de Deus. Porque quando eu respeito o meu próximo, mesmo não o conhecendo, eu reconheço as necessidades dele, eu estou praticando a lei do amor. E a lei do amor está nas leis de Deus, inserida nas leis de Deus. Jesus disse não ter vindo destruir a lei, isto é, a lei de Deus, mas cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Resumido por Jesus a esta única prescrição: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, quando eu estou no transporte público e mesmo não estando sentado no banco preferencial e chega um idoso, chega uma pessoa com uma criança de colo, chega uma grávida, chega alguém que esteja lá com a perna quebrada. Se eu tenho gravado em mim esta prescrição de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, se eu tenho esta consciência, eu vou levantar e vou dar lugar àquele que está precisando seguir viagem sentado. Se eu tenho essa consciência do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesma, ao sair de casa nesta pandemia, eu vou usar a minha máscara. Não porque eu vou ser multada, mas porque eu tenho a consciência de respeito à vida. Não só a minha vida, mas a do próximo também. E por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral em sua totalidade, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. E quando a lei de Deus tiver este cumprimento, o cumprimento de forma integral, nós, criaturas de Deus, teremos evoluído, porque aí teremos realmente compreendido este projeto imenso que Jesus veio exemplificar para cada um de nós quando esteve aqui na Terra e nos legou o seu Evangelho. E que assim seja. Vamos unir os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos e vamos direcionando em forma de vibração ao nosso amado e abençoado planeta Terra, pela natureza, pelos enfermos do corpo e da alma, pela união e reajuste familiar,
pelos trabalhadores e por aqueles que encontram-se desempregados, por nossos irmãos que vivem pelas ruas, pelos governantes de todas as nações, por aqueles que habitam orfanatos e asilos, pela solidariedade e respeito entre as pessoas, por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, por aqueles que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. E com a permissão de Deus e de Jesus, por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças necessárias e resignação e compreensão para aceitarmos o que não podemos modificar. Que assim seja. Estamos chegando ao final do nosso Evangelho. Convido a todos para fazermos a oração de Bezerra de Menezes e a oração que Jesus nos ensinou. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Agradecemos também a Jesus, nosso querido e amado irmão e mestre, a Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade amiga que cuida de cada um de nós com muita dedicação, com muito amor, realizando um trabalho abnegado em nossa caminhada evolutiva. E que a doce paz do nosso querido e amado Mestre esteja hoje e sempre com todos nós. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.